Meu nome é Kátia Silene. Bem, a minha infância era de uma criança normal até mais ou menos 10 anos de idade. A partir daí, eu ficava só em casa com os meus irmãos, porque minha irmã era professora, passava o dia todo fora. Mas eu comecei a perceber que meu pai estava criando situações para ficar comigo só, em casa com ele. E daí ele começou a ficar querendo ficar só comigo e me acariciar, e passar a mão em mim. E logo em seguida ele me ameaçava, dizia que não era para contar para minha mãe. E aí eu, como uma criança, claro, todo mundo fica com medo e fica mesmo calada. Mas essa situação foi indo e durou mais ou menos 1 ano e meio. Essa situação, ele criando sempre situações para ficar comigo só com ele. E eu sem coragem nenhuma para falar. Isso eu já tinha medo dele, entendeu? E ele falando para mim ficar calada, não falar para ninguém, aí só aumentou o medo. Aí era que eu não falava mesmo. Mas essa situação durou ainda 1 ano e meio mais ou menos. E foi quando uma prima da gente morava com a gente, e aí eu cheguei para ela e falei para ela contar para minha mãe, porque eu não tinha coragem, mas eu não aguentava mais aquela situação. Aí foi quando ela veio, falou para minha mãe, e daí a minha mãe acreditou em mim. Foi quando eles se separaram, a gente foi embora para outra cidade. Quando passou uns 2, 3 meses, a minha mãe resolveu voltar com ele, com meu pai, porque ele dizia que era mentira minha, que eu estava inventando, porque eu não queria ver eles juntos, que eu queria fazer inferno na vida deles. Entendeu? Ele voltou a história como se eu fosse a culpada e não a vítima. E aí foi quando a minha mãe resolveu reatar o casamento dela. E daí eu comecei a ser muito... Porque eu achava assim, poxa, minha mãe, aquela vida de novo, eu não vou mais conseguir viver aquela vida de novo, de sofrimento, eu não quero mais isso pra mim. Ele parou, né, com o que ele vinha fazendo, mas ele era muito bruto, muito ignorante dentro de casa e isso continuou. Só piorou, depois que eles voltaram, a nossa situação só piorou. Foi quando chegou minha adolescência. E eu comecei a sair para festas, sabe, namorar. Eu queria ter a alegria que eu não tinha em casa. Eu queria ir procurar na rua. E também eu comecei a namorar procurando um parceiro, porque eu achava que se eu achasse um marido para mim logo urgente, ele iria me tirar de casa, eu iria ter um casamento feliz e eu ia estar resolvendo os meus problemas. E com isso eu queria chamar a atenção deles, eu queria atingir eles mesmo. Eu queria que eles vissem e eu culpava muito eles. Eu achava que eu estava daquele jeito era por causa deles. Que eu era muito infeliz, que eu era muito atrasada na escola. Tudo eu dizia que era por culpa deles, né? Porque ele fez isso e ela porque voltou com ele. E eu não queria que isso tivesse acontecido, porque realmente era muito triste a nossa vida. E foi com 16 anos eu encontrei o meu esposo. E aí foi aquele amor, aquela paixão. E aos 16 anos, aí eu namorei com ele só 2 meses. Aí nós decidimos que nós iríamos fugir. Nós fugimos, porque eu queria sair daquela situação e eu tinha encontrado ele, que eu estava apaixonada e ele também. Eu disse, agora é a oportunidade, vou fugir. Aí nós fugimos. E daí foi que eu e meu pai tinha um relacionamento muito triste, porque a gente mal se falava, a gente ficava de 15 dias sem se falar. E só piorou depois que eu fugi com meu esposo, porque nós ficamos 4 anos mesmo sem se falar de jeito nenhum. Mas eu sempre tinha contato com minha mãe, mesmo eu tendo aquela mágoazinha dela. Foi aí que eu engravidei, né? Tive 2 filhos, porque ele é gêmeo e eu tive filhos gêmeos muito nova. E aí eu acho que ele viu a minha situação, né? Com 2 filhos pequenos e tudo. Aí ele deu o primeiro passo, né? Ele foi me procurar. Mas nossa relação nunca foi boa. Ele foi me procurar, mas não aquele negócio de pedir perdão.
foi, mas começamos a nos falar, mas sempre aquela coisa muito fria e distante. Aí, e o meu filho, o que é gêmeo com a minha filha, é a cara dele. E todo mundo dizia para ele, olha, o menino é a tua cara, Cosmo, o menino é a tua cara. E aí ele foi, né? Tomou a iniciativa e foi. Mas aí o tempo foi se passando e aí veio que teve um acidente de moto e minha mãe veio a falecer. E daí pronto, daí a gente ficou tipo sem chão, porque a gente não entendia nada, a gente não entendia os porquês, né? E ainda tinha a feridazinha que estava aberta. E só piorou nossa relação, meus irmãos também, já ficou aquela família desestruturada, totalmente. Aí a minha sogra frequentava a Igreja Universal e sempre me convidava. Ela, minha cunhada, frequenta já há bastante tempo. E sempre me convidava e eu ia, mas não dava muita importância esporadicamente, sabe? Mas foi indo, mas aí eu fui indo sem compromisso. Aí até que eu comecei a pegar firme. E logo que eu decidi pegar firme, eu tenho uma grande amiga obreira que ela faz parte do RAB, e ela veio o convite, né? E aí foi unindo, eu frequentando as reuniões e participando do RAB. E daí eu comecei a me identificar muito com os testemunhos, com as histórias, e comecei mesmo a pegar firme, tanto na Igreja Universal como no Projeto RAB. E aí foi que eu vim entender perdão como era, direito que perdão tinha que partir de mim, não era dele. Eu esperava que ele viesse me pedir perdão. E não é assim, eu entendi que eu que tinha que querer perdoar ele e fui. E comecei a orar por ele. Eu não conseguia orar por ele. Eu tinha tanta mágoa que eu não conseguia orar por ele. Eu disse, vou começar por aí. Eu comecei a orar por ele, dia de domingo da família, sempre o nomezinho dele tá lá. Comecei a fazer votos, propósitos, né? E nas reuniões do Projeto RAB, eu encontrei muito apoio. E muita gente, assim, disposta, sabe, que sem saber, assim, sem me conhecer direito, mas estavam me apoiando, sempre estavam conversando comigo, sempre estavam me orientando. Eu perdoei ele de coração mesmo, posso dizer isso mesmo, tranquila, amo meu pai, luto por ele, quero que ele se salve, quero que ele conheça a palavra, estou evangelizando ele aos poucos. Hoje eu já sei como lidar com a situação. Hoje eu já aconselho meus irmãos, né, como que eles devem agir com ele, porque me ajudou muito na minha relação mesmo com ele, assim, do nosso dia a dia, entendeu? Antes eu enfrentava ele, eu não baixava a cabeça para nada e hoje eu vejo que não é assim. E eu aprendi isso, que é o Projeto RAB para mim. O Projeto RAB para mim foi uma porta de esperança. Por isso eu queria convidar você que passou ou passa por um desses problemas que eu já passei, que venha conhecer o nosso Projeto RAB, ou que também você, às vezes até assim, complexo de inferioridade, baixa autoestima, ou às vezes até mesmo só desabafar. Às vezes a gente tem vontade de só desabafar com alguém e a gente não sabe com quem, né? Então a gente está lá para lhe ouvir e a gente queria convidar você para você saber melhor sobre o Projeto RAB. Você pode procurar em qualquer uma das igrejas Universal, que lá vai ter obreiras para lhe orientar sobre o Projeto RAB.